Deus te prova no pouco e Ele te testa no muito. Forte. Hoje eu quero compartilhar com vocês, gente, sobre Deuteronômio 8. E é um texto que mexeu muito comigo, porque a gente acha que a nossa maior prova de fé, ela vai acontecer no deserto. Mas não é no deserto que ela acontece. É quando as coisas elas começam a dar certo. Porque, infelizmente, né, nós seres humanos, a gente é movido muito mais pela dor do que no amor. Então a gente acaba tendo essa vontade de buscar Deus muito mais quando a gente está passando por um deserto, algo difícil, algum desafio na nossa vida, na nossa casa, né, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, do que quando as coisas elas estão muito bem. E eu queria ler para vocês Deuteronômio 8, uma parte que me chamou bastante atenção, que diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois o sustentou com o maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí aqui é um lembrete, antes do povo entrar na terra prometida, para que quando eles estavam, né, indo para uma terra que era muito rica, que emanava mel, que tinha muita riqueza, para eles lembrarem da onde que eles tinham vindo, né? E quem sustentou eles durante todo esse caminho. E aí aqui Deus mostra que na verdade o deserto, ele não foi um castigo. Na verdade, o deserto, ele sempre é um treinamento. E aí, continuando ainda nessa palavra, Deus fala ali, né? Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jogam nos vales e nas colinas. Terra de trigo, cevada, videira, figueiras. Percebam que, e ainda finaliza assim, a terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas, né? E aí muitas vezes a gente se satisfaz com o básico, mas desde lá do Antigo Testamento Deus mostra uma promessa de que Ele é um Deus da prosperidade, que Ele é um Deus que nos dá muito, mas o povo precisava entrar nessa terra, né? E o povo ele ficou lá rodando círculo em círculo por 40 anos, porque eles murmuravam, porque eles reclamavam, porque eles não enxergavam, eles não eram gratos àquilo que estava acontecendo, eles só viam o deserto. E isso nos faz avaliar muito, né? Esses desertos que a gente passa, o que a gente tem declarado, né? A gente tem reclamado, como que tem sido? E tem fase na vida da gente que parece que é falta, mas na verdade é Deus formando uma estrutura dentro de nós, né? Porque, na verdade, sem estrutura ninguém alimenta, ninguém sustenta uma promessa. E quando Deus fala ali do maná, aqui no capítulo 8, né, que mesmo com todas as dificuldades, Deus não deixou faltar nada, né? Ele dava diariamente o maná, eles tinham que se alimentar desse maná, eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque o maná ele estragava. Então, realmente era no deserto confiar que Deus iria prover todos os dias. E o que Deus mostra aqui, né? Uma dependência diária. Porque, na verdade, Deus ele quer se relacionar com a gente, ele quer essa dependência nossa no dia a dia. E isso tudo é pra gente aprender a não viver sem Deus. E aí, quando ele entra aqui, um pouquinho mais pra frente, no texto, ele diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza.
Então aqui ele está trazendo, né? Vocês vão sair de um deserto, vão entrar numa terra de muita prosperidade, mas lembrem da onde que vocês vieram, lembre quem conduziu vocês por todo esse caminho, lembre quem cuidou de vocês, quem deu o maná diário quando vocês estiverem nessa terra de muita prosperidade. E aí complementa ali, né? Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, Moisés traz para o povo, né, isso. Cuidado para quando vocês alcançarem algo que vocês querem muito, vocês não acharem que isso foi por conta da força do próprio braço, pela capacidade, porque na verdade tudo vem de Deus, né? As nossas conquistas vêm dele, as nossas habilidades vêm dele. Então, o tempo todo aquilo que a gente conquista é pra gente lembrar de Deus. E esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, né? Quando tudo começa a dar certo, como que vai ser o nosso relacionamento com Deus, né? Quando a gente entende que a gente está saindo dos desertos, quando começa a ter prosperidade, quando, né, começam a dar certas coisas na nossa casa, né, com dinheiro, estabilidade, como que vai ser a nossa comunicação, né? Foi a gente, foi a força do nosso próprio braço ou foi Deus que nos conduziu? Porque muitas vezes a gente ora para Deus pedindo, né, quando a gente precisa muito de algo, mas aí quando a gente conquista, a gente esquece de Deus. E Deus, ele não está interessado só em nos tirar do deserto, né? Ele quer saber quem você vai ser quando você chegar na Terra Prometida, quando você conquistar aquilo que você tem orado, que você tem buscado, quem que você vai ser diante de Deus, né? Porque o deserto, ele revela, mas é a prosperidade que expõe. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Se você está num deserto, saiba que você vai sair dele, mas se você já saiu desse deserto, quem você tem sido em Deus?